Bom dia a todos. Nós continuaremos o nosso estudo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Hoje eu quero estudar com vocês capítulo 3, do verso 1 ao 11, seguindo a sequência de exposições que nós temos feito em cima desse livro. Nós acabamos de cantar uma música que retrata um dos maiores tesouros, aliás, o maior tesouro que nós podemos ganhar de alguém, o maior presente. Nós acabamos de cantar que não é por obras, e nem por nada que eu mesma possa conquistar, é por graça, é mediante a fé em Ti, Jesus. Então não é por obras, é por causa da obra de Cristo, é pela graça. Esse é o maior tesouro, essa é a maior descoberta que nós podemos ter, podemos fazer na nossa vida. Paulo fez essa descoberta um dia no caminho de Damasco, quando mesmo estava a perseguir a igreja de Cristo. O Senhor Jesus se pôs à frente dele. E aquele dia ele se tornou um cego momentaneamente para enxergar espiritualmente. E a partir daquele momento Paulo entendeu que não é por meio das suas obras, mas sim por causa de Cristo Jesus. Este é o maior tesouro que nós podemos encontrar nessa vida e na vida por vir. O maior tesouro para nós é o fato de nós sermos regenerados em Cristo Jesus, de passarmos pela verdadeira circuncisão. E a verdadeira circuncisão significa ser nascido de novo, regenerado. E um coração regenerado é um coração que exalta a suprema grandeza de Cristo Jesus. O Dr. James Simpson, nascido em 1811, foi o responsável pela descoberta das propriedades anestésicas do clorifórmio, que levou ao uso da substância em larga escala no mundo todo. Ele também lançou um sólido fundamento que propiciou o advento da ginecologia e previu o descobrimento do raio-x. Tornou-se presidente da Real Sociedade de Medicina e dos Reais Médicos da Rainha da Inglaterra, que era a mais alta posição que alguém de sua área poderia alcançar naqueles tempos. Certa vez ele declarou: o cristianismo funciona porque é absolutamente verdadeiro e, portanto, absolutamente prático. Não existe incompatibilidade entre a religião e a ciência. Quando lhe perguntaram qual havia sido a sua maior descoberta, o Dr. Simpson respondeu: minha maior descoberta não foi o clorifórmio, foi descobrir que sou um pecador e somente poderia ser salvo pela graça de Deus. O homem que não encontrou Deus por intermédio de um relacionamento com Jesus Cristo, perdeu completamente o sentido da vida. A maior de todas as descobertas na história não foi a lei da gravidade, o álgebra, o telescópio ou o telégrafo. A maior descoberta que uma pessoa pode fazer é encontrar com Jesus Cristo, recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Paulo havia percebido isso. Ele encontrou essa verdade em Cristo Jesus, lá em Atos capítulo 9. Por essa razão, Paulo é muito enfático com relação ao Evangelho. Eu tenho batido nessa tecla dentro dessa carta o tempo todo. Paulo ele sempre centra a sua vida no Evangelho, ele sempre olha as situações, as circunstâncias, tendo a lente do Evangelho, porque o Evangelho é o maior tesouro que nós podemos ter. É o maior tesouro que o Senhor Deus delegou ou nos deu. É a dádiva de Deus, o Evangelho. E para Paulo, o Evangelho é inegociável. No capítulo 3, Paulo vai defender a igreja de Filipos. Paulo não precisa defender o Evangelho, mas ele vai defender, proteger o seu rebanho, as suas ovelhas, de ataques dos falsos mestres. Ataque de judaizantes. Os judaizantes estavam ensinando uma doutrina contrária às verdades do Evangelho. E Paulo, ao perceber isso, escreve nessa carta um alerta para aquela igreja. Tenham cuidado com a doutrina deles. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo se preocupa com o seu rebanho. Paulo se preocupa com os irmãos de Filipos. Veja o que ele diz no versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Então Paulo vai espantar esses lobos que estão no meio da igreja, esses judaizantes, para a própria segurança daqueles irmãos.
Os judaizantes, eles foram um sério problema na igreja primitiva. Semelhante ao que os liberais são para nós hoje. Os liberais, eles não começam um trabalho, eles não fundam igrejas. Os liberais são como parasitas que se intrometem no meio das igrejas e começam a minar a sã doutrina. A nossa denominação batista foi praticamente arruinada alguns séculos atrás por causa disso. Liberais se intrometeram no nosso meio e começaram a disseminar falsas doutrinas. Os judaizantes eram parasitas ao seu tempo também. Os judaizantes, esses cristãos judaizantes, eles não começavam trabalho, não implantavam igrejas, eles apenas se infiltravam no meio das igrejas e começavam a ensinar inverdades, mentiras, engodo. O que os judaizantes ensinavam naquele tempo? Os judaizantes ensinavam que para você ser um verdadeiro cristão, antes você precisa passar pela circuncisão. Você precisa obedecer ou se sujeitar a um ritual judaico. Ou seja, primeiro você tem que ser judeu, para depois você ser um cristão. E basta você ler Atos capítulo 15, quando nós temos ali a igreja se reunindo para tratar dessas questões, você vai ver quanto isso era forte. O apóstolo Paulo escreveu a carta de Gálatas inteiro para combater as doutrinas judaizantes no seu tempo. Por que Paulo faz isso? Para a segurança daqueles irmãos. Porque nós vamos estudar essa porção hoje para a nossa própria segurança, para não perdermos de vista a verdade do Evangelho. Paulo, em nenhum momento, nesta carta, ele perde o Evangelho de vista. E essa é uma verdade que deve ecoar na nossa mente. Não devemos perder o Evangelho de vista. Então tenha sempre o Evangelho em sua mente, em sua vista, em suas ações. Nós vamos ver que Paulo vai usar a palavra circuncisão algumas vezes aqui, nesse texto. E Paulo vai fazer de maneira proposital. E o que vocês estão lendo aí, o tema é: a verdadeira circuncisão exalta a grandeza de Cristo Jesus. E uma pergunta que eu faço: o que é a verdadeira circuncisão? Do que se trata essa verdadeira circuncisão? Ou por que esse tema, esse título? Quem aqui é verdadeiramente circuncidado? Levanta a mão. Alguns. No final eu pergunto de novo. O que é a verdadeira circuncisão? O apóstolo Paulo vai nos ensinar uma outra circuncisão, diferente dessa circuncisão que era ensinada pelos judaizantes. E a gente vai ver isso daqui a pouco e no final eu volto com essa mesma pergunta. Então, nesse trecho, Paulo está protegendo a igreja dos judaizantes. Paulo está cercando a sua igreja e espantando os lobos que estavam ali, assim como ele fez lá em Gálatas. Lá em Gálatas, Paulo fala que os judaizantes enfeitiçaram a mente daqueles irmãos galateus. Paulo diz: ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi Cristo exposto crucificado diante dos vossos olhos? Aqueles irmãos foram enfeitiçados, como que aquele que toca uma flauta diante de uma serpente e a serpente é conduzida por ele. Foi exatamente isso que os judaizantes fizeram lá na Galácia, e era isso que os judaizantes estavam propondo fazer aqui também. Minar a verdade do Evangelho. E Paulo não deixa barato. Paulo então começa a escrever para nós já, aí no versículo 2 em diante. Cuidado. Paulo vai usar 3 vezes a palavra cuidado. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam mal e cuidado com a falsa circuncisão. Hoje, quando nós queremos dar ênfase em alguma coisa, nós falamos um pouco mais alto. Se estamos escrevemos em caixa alta, sublinhamos. Naquela época, quando você queria dar ênfase em alguma coisa, sobretudo dentro da cultura judaica, quando você queria dar ênfase em alguma coisa, você fazia através de repetições. Você repetia palavras. Portanto, se você está lendo um texto na Bíblia e encontrar repetições, saiba, você está diante de uma ênfase. O autor quer te chamar a atenção. E Paulo, por 3 vezes, diz: cuidado, cuidado e cuidado. Isso soa como um alerta, uma sirene tocando. Olha, vocês estão em perigo. Cuidado com esses falsos irmãos, com esses, como ele diz lá em Gálatas, esses falsos irmãos que se intrometeram no meio de vocês. Cuidado com eles.
Paulo diz, cuidado com os cães. O primeiro cuidado de Paulo, Paulo chama os judaizantes de cães. E é interessante nós notarmos que, na verdade, eram os judeus que chamavam os gentios de cães. Porque os cães eram, segundo a lei, animais impuros. E Paulo está invertendo a situação. Vocês é que são impuros. Sabe por quê? Porque a doutrina de vocês, essa doutrina por obras, é uma doutrina que não pode justificar o homem. Vocês são impuros. Não eles, não os gentios que creram em Cristo Jesus, mas vocês são impuros. Quando nós pensamos em cães, nos dias de hoje, cães para nós são animaizinhos bonitinhos, dóceis, de estimação, que a gente paga 200 mil num pet ali, que a gente usa, põe fralda, que a gente leva para passear, que a gente coloca no hotel, tem hotel para cachorro, que a gente trata melhor que filho, melhor que esposa. Mas naquela época, esses cães aqui não eram animais dóceis, domesticados, como nós conhecemos. Eram animais semi-selvagens, que ficavam no caminho, na espreita, preparado para atacar, que andavam em matilha, que era evitado pelos seres humanos. Ninguém gostaria de ter um animal desse, como vocês estão vendo aí na foto. Era esse tipo de animal, esse tipo de cão que Paulo tem na sua mente ao se referir àqueles judaizantes. Eles estão na espreita, prontos a atacar, prontos a devorar vocês. Cuidado com eles, se afastem deles, evitem, passem por outro caminho. Eles são verdadeiros cães. Depois Paulo diz, cuidado com esses que praticam mal. Paulo diz que esses judaizantes são praticantes do mal, porque não há benefício nenhum à parte do evangelho. A doutrina ensinada por eles era um prejuízo, na verdade, para a igreja. Era malefício, não havia benefício nenhum por detrás desse falso judaísmo, por detrás desse legalismo. O que traz a salvação ao homem é a graça de Deus, como nós acabamos de ver, não é a obediência, a observância a algum tipo de ritual. Esse tipo de doutrina não traz nenhum benefício para a igreja. Esses judaizantes possuem uma doutrina maléfica. Cuidado com eles. E último cuidado. Cuidado com os da falsa circuncisão. Cuidado com os da falsa circuncisão. Paulo usa a palavra circuncisão aqui, na verdade a nossa tradução está como circuncisão, mas no grego a palavra usada aqui não é literalmente circuncisão, existe uma palavra própria para circuncisão. Paulo usa a palavra mutilação nesse contexto. Cuidado com os da falsa mutilação. Por quê? Porque na verdade o que eles estavam propondo ao seu tempo era uma mera mutilação no seu corpo. Uma mera mutilação que não acrescentava nada à vida deles, não acrescentava graça, não acrescentava justificação, nada, era apenas um ritual que era símbolo no passado e que agora passou a ter um outro símbolo para nós no presente. A circuncisão na antiga aliança era um símbolo externo, o menino ao 8º dia, como vocês estão vendo aí na foto, era circuncidado. Isso significaria que, naquele momento, por conta dos seus pais, ele participava ou ele adentrava para o pacto da antiga aliança. Nós aprendemos que na nova aliança, só faz parte do pacto aqueles que foram verdadeiramente circuncidados no seu coração. É sim necessário a circuncisão hoje na nova aliança para você adentrar, para você ser salvo, para você ser justificado, é sim, mas é a verdadeira circuncisão e não é aquela circuncisão externa. É aquela circuncisão que é feita nos nossos corações. No pacto de graça, para fazer parte desse pacto, para fazer parte desse povo de Deus, é necessário regeneração. Verdadeira circuncisão. Romanos 2, 28 e 29, Paulo diz assim, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita, para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. A verdadeira circuncisão é aquela feita no nosso coração pelo Espírito Santo, ou seja, a regeneração. Mas Paulo diz a eles, cuidado com esses aí.
Esses são da falsa circuncisão. A doutrina deles não produz, ou seja, não pode te levar a Cristo. Na verdade, essa doutrina te afasta de Cristo, porque a doutrina de Cristo é uma doutrina pela graça, não por meio de obras. Paulo vai deixar isso muito claro um pouco mais à frente. E Paulo apresenta, então, 3 características de um verdadeiro circunciso. A pergunta que eu fiz, quem aqui é circuncidado? Então, se você nasceu de novo, você pode erguer a mão, porque você é um verdadeiro circunciso. Você foi circuncidado pelo Espírito no seu coração. Você nasceu de novo. Paulo apresenta agora 3 características de um verdadeiro circunciso. Paulo diz, pois nós é que somos a circuncisão. Quem são esses nós? A igreja de Filipos, majoritariamente composta por gentios. Paulo está falando para eles, olha, esses judaizantes estão alegando ser os detentores dos rituais judaicos, da circuncisão, mas nós é que somos a circuncisão. Como agem os que são da verdadeira circuncisão? Ou aqueles que nasceram de novo? Primeiro, são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Paulo diz, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Lembra daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana? Senhor, os judeus dizem que é naquele monte, nós acreditamos que é nesse monte, afinal, onde é que nós devemos adorar? Mulher, vai chegar um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros circuncisos não estão presos a um local físico. Os verdadeiros circuncidados no coração são aqueles que podem adorar a Deus aqui nesse salão hoje, nas casas, pela internet assistindo a gente hoje, aqueles que podem adorar a Deus num parque como na semana passada. Nós não estamos presos a nenhum ritual para adorar a Deus. A nossa adoração é pelo Espírito Santo que habita em nós, é através do Espírito Santo que habita em mim e em você. Essa é uma característica dos verdadeiros adoradores, dos verdadeiros circuncisos. Adoram pelo Espírito de Deus. Segunda característica, que nos gloriamos em Cristo Jesus. A segunda característica de um verdadeiro circunciso, ou de alguém que nasceu de novo, é que a sua glória está em Cristo Jesus. É que ele lhe rende glória por tudo que ele tem feito, inclusive e especialmente na obra da salvação. Aqueles judaizantes batiam no próprio peito, acreditando que as suas obras eram suficientes para a sua salvação. Vale nós lembrarmos que havia uma certa confusão na mente dos judeus com relação a isso. Lembra do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida? Aí Jesus dá alguns mandamentos, ele diz assim, a tudo isso tenho obedecido. Mentira. Aí Jesus vai provar que, na verdade, ele não obedece nada disso. Jesus diz a ele, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. Como é que Jesus resumiu toda a lei? Amar a Deus e ao próximo, não é? Para cima e aqui. Aquele jovem rico não foi capaz de amar a Deus, o Senhor Jesus, e segui-lo. Não foi capaz. O dinheiro falou mais alto. E ele não foi capaz de amar o próximo como a si mesmo. Ele não vendeu suas posses para dar ao pobre. Mas os judeus acreditavam que de alguma forma as suas obras contribuíam para a sua salvação, para a sua justificação. E Paulo é alguém assim. Mas o verdadeiro circunciso é alguém que não faz como os judaizantes. Não colocam a glória na sua própria carne, mas colocam a sua glória em Cristo Jesus. E Paulo diz aí a terceira característica, não temos confiança nenhuma na carne. Não confiamos na nossa carne. A nossa salvação não é por meio de obras, como a gente acabou de cantar. É pelo que Cristo Jesus fez naquela cruz. É por graça, mediante a fé em Cristo Jesus, é por Ele. Nós não temos confiança na nossa carne, como tinham os judaizantes. Mas quem era Paulo antes da circuncisão em seu coração? Antes da circuncisão ocorrer em seu coração, e isso aconteceu lá em Atos capítulo 9, quem era este Paulo?
Basicamente, Paulo vai tratar nesse texto, até o versículo 11, do seu passado, do seu presente e no finalzinho do seu futuro. Nós só vamos ficar com o passado e presente, e na próxima ocasião nós vamos tratar do futuro. Paulo diz assim: se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, veja só, eu ainda mais. Vocês acham que vocês têm razão suficiente para confiar na carne? Eu vou mostrar para vocês que eu, Paulo, poderia ter mais razões do que vocês. E aí ele vai dar uma descrição de quem ele era antes da sua circuncisão. Veja só: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora vamos por parte. Vamos ver o que Paulo tem a dizer a respeito de si mesmo. Circuncidado ao 8º dia de vida. Paulo está mostrando que ele teve o início correto. Ele não é um mero prosélito ao judaísmo. Ele é alguém que desde o início, ao 8º dia, seus pais, cumprindo a lei, o levaram para ser circuncidado. Está aqui minha identidade. Circuncidado ao 8º dia. Paulo teve o início correto. Mas o seu início correto não foi suficiente para lhe render salvação. Segundo, pertencente ao povo de Israel. Paulo agora apresenta a sua nacionalidade. Paulo teve a nacionalidade correta, e por pertencer ao povo de Israel, ele teve privilégios. E ele vai deixar isso claro lá em Romanos. Alguns privilégios em ser judeu. Privilégios, por exemplo, a lei foi dada aos judeus, os profetas, a terra. Israel foi o berço preparado para o Messias. Foi a nação em que Deus preparou dentro do desenvolvimento histórico da revelação progressiva. Foi através desse povo que Deus doou a nós o seu Filho, o Messias. Há vantagens em ser da nação de Israel, havia vantagens. Mas essas vantagens também não serviram para lhe render justificação, para lhe salvar. Ele tinha a nacionalidade correta. Ele era também da tribo de Benjamim. Paulo agora nos apresenta que ele também era da linhagem correta. A linhagem de Benjamim. Essa tribo foi aquela tribo que permaneceu leal aos descendentes do rei Davi. Junto com Judá, essa tribo de Benjamim, junto com Judá, formaram o reino do sul. Que foi aquele reino que, apesar das suas dificuldades, permaneceram fiéis ao rei Davi. Então é uma tribo para você se orgulhar. É uma tribo para você bater no peito. Olha, eu sou de qualquer um, não. Eu sou da tribo de Benjamim. A capital, Jerusalém, estava situada nesse território dado a Benjamim. O templo foi construído nesse território. O templo era onde a adoração estava centrada naquele tempo. O templo era onde a presença de Deus se manifestava de forma focalizada naquele tempo. E foi nesse território aí. Olha que privilégio. Que privilégio. Todo Israel viajava para Jerusalém para ir ao templo adorar. Paulo era daquela tribo. Estava ali pertinho. Quanto privilégio. Paulo diz também que ele era verdadeiro hebreu. Ou outras traduções, hebreu de hebreus. Ou seja, Paulo teve a criação correta. Seus pais eram hebreus. Os seus pais lhe ensinaram desde pequenininho a obedecer a Torá, a seguir os rituais. O que Paulo quer mostrar, na verdade, é que ele era um hebreu puro sangue. Ele não era um hebreu vira-lata. Ele era um hebreu que desde pequenininho foi ensinado por pais hebreus. Olha que grande privilégio. Com isso ele aprendeu a língua hebraica dos seus pais. Com seus pais, ele é filho de hebreus. Privilégios. Grandes privilégios. Até aqui, tudo que nós acabamos de ver, na verdade, não dependeu de Paulo. O fato dele ser circuncidado ao 8º dia dependeu dos seus pais. Seus pais foram lá, obedeceram a lei, cumpriram a lei, circuncidaram. O fato dele pertencer ao povo de Israel dependeu de Deus. O fato dele pertencer à tribo de Benjamim também dependeu de Deus.
O fato dele ser um verdadeiro hebreu, ter uma criação correta, dependeu de Deus e também dos seus pais. A partir de agora, Paulo vai dar algumas descrições de coisas ou de atitudes que ele tomou, de decisões que ele tomou, que dependeu exclusivamente dele. Até aqui, Paulo teve sorte de nascer desse jeito. Sorte, vamos assim dizer. Deus que quis, seus pais que lhe ensinaram, Paulo não fez nada, chegou já pronto dentro desse berço hebreu. Mas agora Paulo começa a mostrar que ele tem no que se vangloriar, no que se gloriar. Na verdade, vangloriar agora, né? Depois que ele se converteu, era uma vanglória. Ele teria razões para se orgulhar. Veja só o que ele diz a respeito dele. Quanto à lei, fariseu. Quanto à lei, fariseu. Quem eram os fariseus? No tempo de Jesus, os fariseus eram aquele grupo religioso extremamente radical. Jesus chega a dizer que eles são aqueles que se assentam à cadeira de Moisés. Eles se julgavam os detentores da lei e eles criaram um sistema de religião sufocante. Eles reinterpretaram a lei ao seu modo e com isso colocavam peso sobre os ombros daqueles que estavam debaixo dessa lei. Peso esses que nem eles mesmos conseguiam carregar. Mas Paulo era um fariseu. Ele tinha a conduta correta, entre aspas, de acordo com as suas tradições, as tradições próprias dos fariseus. Fariseu é símbolo de zelo naquele tempo. Quando surgiu os fariseus? Os fariseus surgiram no 3º século antes de Cristo, quando Alexandre o Grande teve uma ideia lá pinque o cérebro de dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. Alexandre o Grande morreu muito novo, mas o que ele começou, continuou por longo período na história. Só para nós termos uma ideia, quando Jesus nasce, quem dominava, ou quando Paulo escreveu essa carta, quem dominava já há um bom tempo, eram os romanos. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Tamanha a influência dos gregos no 3º século. Quando os gregos chegaram na região ali de Israel, na Palestina, que na época não era chamada Palestina, quando isso aconteceu, um grupo não concordou com isso. Os gregos, quando eles chegaram, eles implantavam o que nós chamamos de helenização. O que é isso? É você implantar a cultura, o idioma e às vezes até mesmo a religião grega. Isso soou estranho para um grupo religioso, um grupo que achava que deveria se apartar disso, rejeitar isso, se separar disso. A palavra fariseu literalmente significa separado. Porque um grupo que achou que não deveria se misturar com outras nações, por ser um grupo separado por Deus. E assim, esse grupo se separa. Fariseus. É verdade que com um espírito extremamente patriotista, de defender a sua pátria, a sua língua, a mistura, a miscigenação, nada mal. Por outro lado, um outro grupo surge dizendo que a helenização é interessante. Afinal, é importante aprender outro idioma, outra cultura. Olha que interessante, é? Cabeça lá para frente já, né? E esse grupo ficou conhecido como saduceus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, eles já aparecem lá discutindo por outras coisas, questões doutrinárias. Os fariseus, que começaram com o espírito patriota no 3º século, quando chegam lá no Novo Testamento, já são uma elite religiosa, que botava medo em todo mundo. Paulo era isso, um fariseu. Ele tinha as condutas corretas segundo as suas próprias tradições, era um guardião da lei, era um verdadeiro patriota. Paulo também diz a nós que quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Paulo tem agora as ações corretas. Entre aspas, tá? Essa imagem que você está vendo é a imagem de Estevão sendo apedrejado. Paulo estava ali, consentindo com a morte de Estevão. Paulo pediu cartas, autorização para perseguir a igreja. E no caminho de Damasco ele estava ali,
para perseguir a igreja. Paulo é alguém que teve as atitudes corretas, o seu zelo era extremamente profundo, a ponto de perseguir a igreja de Cristo. Paulo então tem as ações corretas, Paulo teve o início correto, teve a nacionalidade correta, teve a criação correta, a conduta correta. E Paulo também nos apresenta uma moral correta. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A lei, ela produz nas pessoas uma certa moralidade exacerbada. Nós não podemos negar isso. Igrejas legalistas são igrejas que tratam simplesmente da moral. Criam regras, leis, a fim de melhorar a moral das pessoas. E nós não podemos negar que, de certa forma, pelo menos de forma visível, a moral dessas pessoas são, entre aspas, melhores. E essa é a questão lá em Gálatas. Quando Paulo propõe o seu evangelho, Paulo foi acusado de pregar um evangelho que era contra a lei. Um evangelho contra a moral. E Paulo vai mostrar que não. Perseverança em cumprir os rituais, em obedecer à lei. Esse era Paulo. Ainda que em Romanos, depois ele deixa muito claro para nós que ele mesmo não conseguia obedecer à lei. Ainda que ele deixe claro para nós que o objetivo da lei não era trazer justiça ao homem. Naquele tempo, antes da sua regeneração, Paulo buscava a lei, a obediência na lei, a fim de adquirir justiça à parte de Cristo. Na verdade, Paulo era inimigo de Cristo. Paulo tinha então uma moral correta. Então nós vimos que Paulo teve o início correto, Paulo teve a nacionalidade correta, Paulo teve a linhagem correta, a criação certa, a conduta correta, as ações corretas, a moral correta. Mas tudo isso não foi suficiente para lhe salvar. O que foi preciso para Paulo? O que foi preciso acontecer com Paulo para que ele fosse salvo? A mesma coisa que foi preciso para mim e para você. O encontro verdadeiro e genuíno com Cristo Jesus. Agora veja só o que Paulo fala a respeito dele depois da sua circuncisão no coração. Depois que ele foi circuncidado no coração, naquele encontro com o Senhor Jesus lá em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco. Paulo vai nos mostrar quem é ele agora, depois da circuncisão. Nós já vimos o passado de Paulo. Agora Paulo quer nos mostrar quem ele é agora. Olha o que Paulo vai fazer com todo o seu histórico. Veja o que Paulo vai fazer com o seu passado. Ele diz, mas, nesse mas você pode escrever Atos 9, que é uma referência ao que aconteceu ali. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Como assim, Paulo? Explique melhor isso. Paulo diz, por causa de Cristo. Alguma novidade para você aqui? Alguma novidade Paulo apontar para Cristo mais uma vez? Não, Paulo está fazendo isso constantemente. Paulo centra a sua teologia no Evangelho. Paulo diz ainda, mais do que isso, considero tudo como perda. O que vocês judaizantes acham que é lucro, que são vantagens, privilégios, sabe o que isso para mim é? Depois que eu encontrei com Jesus lá no caminho para Damasco, tudo isso para mim passou a ser como perda. Por que ele começou a enxergar todo o seu passado como perda? O segredo está aí, ó. Quando ele comparou o seu passado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Paulo compara o seu passado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Ao fazer isso, Paulo percebe, foi uma grande perda de tempo esse meu passado. Não serviu para nada. Ele diz, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Prejuízo aqui, se você olhar da ótica humana, poxa, eu perdi todas as coisas. Mas para Paulo, essa perda é ganho. Ele diz assim, eu as considero como esterco.
Bom, a palavra esterco para nós não é tão ruim, né? Afinal serve para alguma coisa, dá para adubar. Mas a palavra usada aqui é uma palavra extremamente forte, pesada e carregada. É uma palavra destinada a aquelas coisas desprezíveis, repugnantes, fezes de seres humanos, por exemplo. Aquelas coisas que só servem para ser jogada no lixo. Paulo diz, eu considero tudo isso aí que ficou para trás, todo o meu passado, o fato de eu ser de Benjamim, de ter sido circuncidado ao 8º dia, quando eu peguei tudo isso e comparei com a suprema grandeza de Cristo, eu vi que aquilo ali não servia para nada, era apenas esterco, estrume. Eu perdi tudo aquilo para poder ganhar. Ele diz isso. Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. O verdadeiro tesouro está nele, como foi dito pelo pastor Carlos na abertura. Nele está o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro não está no nosso passado, não está naquilo que somos, naquilo que podemos ser um dia. O nosso verdadeiro tesouro está em Cristo Jesus. Então pegue a sua vida, pegue o seu passado, pegue quem você é hoje e compare com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Esse é o presente de Paulo. Esse aqui é quem é Paulo depois da circuncisão. Ele passou a considerar Cristo acima de todas as coisas, acima de tudo. E a terceira parte aí que está em azul, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui está o verdadeiro tesouro. A justiça que procede de Deus, não a justiça que procede da lei. Os judaizantes estavam afirmando que a justiça procedia da lei, era a lei mais Cristo. Paulo diz, nada disso. A verdadeira justiça não procede da lei. A lei nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. A lei nunca foi dada para salvar o homem. A lei foi dada para ressaltar a nossa necessidade de um Salvador. Calvino dizia que a lei é como um espelho. O espelho serve para mostrar quem você é. E quando você está diante desse espelho, que é a lei, a palavra, você se enxerga sujo, pecador, caído, depravado. E aí você suplica por um Salvador. Esse é o propósito da lei. Paulo nos diz que a verdadeira justiça é a justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus. E é a justiça que vem de Deus, ou seja, graça, baseado na fé que Ele mesmo dá. Então a salvação é uma obra única e exclusiva do nosso Deus. Conclusão. Rejeite toda doutrina baseada em obras. Toda doutrina baseada em obras. Qualquer pregador que defende uma doutrina baseada em obra, tal pregador é inimigo da cruz de Cristo. Se alguém disser a você que é preciso Cristo mais alguma coisa para você ser salvo, você está diante de um lobo. Fuja, corra, rejeite. Você precisa de Cristo e precisa ir na igreja para ser salvo. Você precisa de Cristo e precisa dizimar para ser salvo. Você precisa de Cristo e precisa usar saia até o pé para ser salvo. Você não pode usar bermuda para ser salvo. Qualquer coisa assim deve ser rejeitado por nós. Por quê? Porque a salvação é uma obra exclusiva da obra de Cristo Jesus. Não aceite nada que seja somado ao que Cristo fez naquela cruz. A morte dele foi suficiente. Segundo, glorifique a Deus pela sua circuncisão. Aquela circuncisão no coração. O novo nascimento. Paulo está usando nesse sentido a palavra aqui. Os verdadeiros circuncisos são aqueles que nasceram de novo. Então agradeça, glorifique a Deus, porque Ele foi ao seu encontro como foi ao encontro de Paulo. Não foi você que foi ao encontro dele. Quando você disse sim, foi porque Ele reverteu o seu estado de morto espiritual. Na história da salvação, você era apenas um morto no sepulcro,
fétido. E de repente o Espírito Santo te tocou, você levantou, você acordou. E você olha para cima e você estende as mãos para o seu Salvador. Que mérito há em você em estender as mãos? Nenhum. É o mesmo mérito que tem o mendigo quando estende as mãos para receber uma esmola. O mérito não está em quem recebe, mas está em quem dá. Então glorifique a Deus pela sua circuncisão. Avalie o seu passado e veja se você já considerou tudo como perda. Avalie se não há nada aí no seu passado que você ainda se apega, se orgulha, que te atrapalha na sua caminhada com Cristo. Observe a sua história. Quem você era, quem você se tornou. Será que seu passado ainda te atrapalha? Será que você tem dificuldade de considerar todo o seu passado como perda, todo o seu conhecimento adquirido, seja lá o que for? Se você tiver dificuldade com isso, é porque você ainda não comparou a sua vida no passado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Nós não somos nada. Essa é a verdade. Nós não somos nada. Não se compare com os outros. Essa é a tendência natural dos seres humanos. E quando você se compara com os outros, eu tenho certeza absoluta que você se compara com quem você julga pior do que você. Você jamais vai se comparar com alguém que você julga melhor do que você. Mas você não deve nem se comparar com o pior, nem com o que você se julga melhor. Se compare a Cristo. Avalie a sua vida tendo Cristo como modelo. E assim você jamais estará satisfeito com a sua vida, com a vida que você vive aqui, com a sua santidade. Jamais você estará satisfeito. E isso vai te impulsionar a buscar ainda mais esse conhecimento de Cristo. Compare a sua vida com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. O seu passado e a sua vida hoje. E Deus seja louvado pela sua maravilhosa graça. Que nós vamos cantar agora. Deus seja louvado pela sua maravilhosa graça. Os verdadeiros circuncisos são aqueles que podem louvar ao Senhor nesse momento, louvando a Deus por essa graça maravilhosa que Ele nos concedeu. Não foi por obras, não é mérito nosso, não é nada que façamos, não é por obediência a algum ritual, mas é pela graça, é porque Ele voluntariamente se entregou por nós naquela cruz. Nesse momento nós vamos cantar ao Senhor esse cântico, esse hino, Maravilhosa Graça. É o hino 193, isso? 193 do HCC.